tempestade cai e lava a minha alma, uma chuva que vem da cruz de Jesus. A paz do seu igreja. Amém. 60 por um minuto. Glória a Deus. Deus é fiel. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar reunidos com os irmãos mais uma vez nessa casa de oração e com a responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que melhor que você ser convidado para estar em algum lugar é você ser convidado para voltar, porque é um bom sinal. E eu glorifico a Deus, né, pela vida da pastora Cida, qual o Senhor tem colocado também nas nossas vidas ao longo de alguns anos. Eu estava tentando me recordar assim exatamente, eu não consegui, mas tendo em vista que nós estamos 7 anos nesse lugar dirigindo igreja, e era antes desse local, então uns 8 ou 9 anos mais ou menos, que é a primeira vez que eu estive aqui, uns 8 anos no mínimo, para mais, né? E tivemos a oportunidade de estar cooperando com os irmãos, cultuando, trazendo a palavra de Deus, algumas vezes, né? E eu lembro que tinha a tarde da bênção também, não sei se ainda tem, nós vimos também na tarde da bênção, e às vezes até acompanhava, tinha pastores de outra cidade que vinha, e a gente sempre, que possível, estava junto com os irmãos, né? E devido ao trabalho também, a outra atividade que eu exercia, ali nos trabalhos da tarde também ficou bem difícil cooperar com as igrejas. Mas, graças a Deus, né, o presbítero que nos fez contatos, pastores, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus, obrigado, tá? Estou acompanhado da minha esposa, a pastora Tamires. O Saulo está ali, o pentecostal, né? Não parou até agora. E eu saí para pegar alguma coisa que ela me pediu, voltei com o item errado. É pai, né, mano? Ela falou, tá errado de novo. Eu falei, eu vou trazer logo a bolsa. Eu falei, obreiro, eu vou sair de novo, tá, obreiro? Falei, tá bom, mas agora eu não vou voltar não, eu vou trazer logo a bolsa. Aí não vai ter erro, né? Aí trouxe tudo ali. E na hora que eu estava orando pela desoferta, ela olhou para mim e falou, preciso da mamadeira. Aí eu falei, pedi, né, licença aqui pro pastor, e graças a Deus nós estamos acostumados, né, dirigindo a igreja. Nosso outro filho tem já 12 anos e peço perdão também do horário, né, ele tem uma atividade toda quinta-feira, né, e ali nós deixamos eles aí na beira da Dutra, deixamos ele e já corremos para cá. Vai acabar o culto, nós vamos lá buscar ele, e graças a Deus por essa oportunidade. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Estamos ali em Caçapava, servindo a Deus na Assembleia de Deus Brasa Viva, graças a Deus. Irmãos, Atos, capítulo de número 16, quando foi me passado ali o tema, eu vi que era 7 anos de campanha, e cada dia tinha um tema ali, né, que foi até falado aqui, e eu vi que estava em destaque ali perseverança. Entendi que era o foco ali dos 7 mergulhos, e hoje seria ali focado em algo de perseverança. E Deus colocou essa passagem no meu coração, algumas informações que eu vou tentar aqui transmitir para a igreja. Dobre a sua atenção, toda atenção agora, ainda é pouco, tá? Abrindo aí no parênteses, hoje nós temos culto, né? A igreja onde nós pastoreamos, e mais como foi dito ali, para mim foi uma honra, né? Já fazia algum tempo que nós não retornávamos aqui, e eu falei para o presbítero, falei assim, não, vamos esforçar. Aí alinhamos uma data, um pouquinho mais para frente, deixamos tudo lá programado,
né, para poder honrar o convite, né? E a gente não sai dia de culto, é muito difícil mesmo, né? A gente até envia um obreiro, tem alguns irmãos que pregam lá, estão sempre saindo, mas nós dificilmente saímos. Mas para nós ali foi um convite de honra mesmo, né? E foi uma alegria poder estar com a igreja mais uma vez. Então estamos aqui muito alegres, servindo a Deus com os irmãos, e assim que é possível, né, vamos convidar os irmãos para estar conosco também lá um dia de alguma festividade, um sábado, uma sexta, que não atrapalhe o culto dos irmãos também. Atos, capítulo de número 16, versículo 25, quem achou se coloca de pé. Glória a Deus. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. Logo abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas a porta das prisões, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Amém? Se assente com a liberdade de adorar o que vive e reina para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da palavra do Senhor, na noite de hoje, estamos diante de um texto bem conhecido, a qual está inserido em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, aonde nós entendemos que é a segunda obra escrita pelo Dr. Lucas. A primeira foi o Evangelho de Jesus Cristo, apontando para o seu ministério terreno, ministério de Cristo. E a segunda obra é Atos dos Apóstolos, aonde dá ênfase à igreja. Atos dos Apóstolos podemos também dividi-lo em duas partes. A primeira parte nós vemos ali aonde o destaque é Pedro, e ali então na segunda parte, na primeira parte nós vemos Pedro, a descida do Espírito Santo e o início da igreja primitiva. Na segunda parte nós vemos então Paulo em sua obra missionária, ou uma igreja missionária atravessando fronteiras. No capítulo de número 16, nós vemos uma história bem conhecida, tida como Paulo e Silas da prisão. Mas para eles chegarem até a prisão, nós temos que entender o contexto e observar o porquê, como que eles foram presos e por que eles estavam encarcerados. Paulo e Silas, eles vinham então numa cruzada evangelística, pregando a salvação, e por onde eles passavam, pessoas eram impactadas pelo poder do Evangelho e o poder do Espírito Santo. Em meio a essa cruzada, nós percebemos ali que uma destas vidas que é alcançada pelo poder da palavra é uma jovem essa que era um pouco diferente das pessoas comuns. Por quê? Porque ela tinha certo poder sobre a vida dela, certo poder que trazia então um espírito de adivinhação,
Espírito esse então que ela poderia ali então alcançar algumas informações a qual ludibriava, enganava, iludia pessoas para que então ela alcançasse também alguns seguidores esse que algumas pessoas começou a tirar alguns benefícios. Diz que ela então, ela também tinha esse poder de poder adivinhar, enganar. Por quê? Porque, irmãos, o adversário, ele até sabe o que aconteceu antes de você vir para o culto. O adversário sabe o que aconteceu durante a tua semana, ou todo o seu passado. O que ele não sabe, só Deus sabe, aleluia, pode revelar, é o amanhã, aleluia, que só pertence a Deus. Então temos sim que tomar cuidado, porque essa mulher poderia profetizar, entre aspas, revelar e até mesmo iludir pessoas, e ela fazia, e fazia bem feito. Mas um dia ela se deparou com um poder que era maior do que aquilo que o inimigo tinha dado para ela. Poder esse que fez ela falar, não foi uma nem duas, mas mais vezes ela repetiu, e diz o contexto, ela fala que eles são homens de Deus, que eles pregavam a Deus. Por quê? Porque ela foi impactada por algo mais forte do que ela já tinha conhecido. Sabe qual é a primeira lição que eu quero pregar para a igreja do Senhor aqui nesta cidade de São José dos Campos? É que tanto eu quanto você outrora tivemos alguma experiência lá fora, no mundão, ou por onde você passou. Mas sabe como você veio parar aqui? É que um dia você provou de algo maior, mais forte, melhor, que foi a presença e a palavra de Deus. Um dia essa jovem, porque, irmãos, ela tinha experiência, ela tinha provado de algo sobrenatural. E quando eu olho para isso, eu me recordo de algumas pessoas que outrora que provou do álcool, provou da droga, provou dessas ilusões a qual o mundo possa oferecer. Porque, irmão, uma pessoa alcoolizada, ela sai de si, então algo sobrenatural ela tem de experiência. Uma pessoa drogada, ela sim, aleluia, ela tem como chegar em algo sobrenatural, mas aquilo que Deus tem é muito mais forte do que o mundo oferece. Então é assim que você, aleluia, pode acreditar. Eu não sei, aleluia, se você ora por alguém que se encontra em alguma situação dessa, mas o Cristo que nós estamos pregando aqui é muito maior, é muito mais forte. Então aguenta aí, porque do mesmo jeito que ele te pegou, vai pegar ele e ela também. Você crê? Prega essa palavra para a tua vida. Só quem crê no sobrenatural, aleluia, tem experiência e coragem para testemunhar, como esse jovem aqui veio testemunhar. É tremendo, irmãos. Mas sabe qual é a segunda observação que eu aqui faço? É que então ela foi alcançada. Porém, ela vem caminhando, acompanhando a cruzada, e ela não era liberta. Você vai entender. Se você seguir o texto, você vai ver que ela não conheceu a Jesus ou ouviu uma pregação e foi liberta. Não, mas ela começou a seguir. E não foi um dia, não foi 2 dias, mas foi mais. E ela vem seguindo, ela vem dando glória a Deus, ela vem falando que eles são homens de Deus, sim. E isso faz-me acreditar, a Bíblia não diz, mas nos dá o direito de pensar. Então eu penso, porque eu conheço a igreja do século 21 e creio que desde aquela época existiam pessoas assim também.
Imagino eu, se fosse hoje, alguém olhando para essa jovem ou para um novo convertido, que alguém conhece a história dele ou sabe que ele até está vindo para a igreja já faz algum dia e de repente olha e fala: peraí, será que a liderança ainda não percebeu? Será que fulano ainda está dessa mesma forma? Faz quanto tempo que está vindo para a igreja, mas eu já vi ele ali, eu já vi ele lá, eu sei que ainda tem esse costume. Ou seja, não foi liberto assim, irmão. Paulo e Silas também tinha visão, o ministério também tem visão. E sabe qual é a palavra do céu? Ora, persevera, acredita, porque na hora certa Deus vai fazer a obra por completo. Eu vim aqui não só como pregador, mas como pastor de igreja, para dizer que para trazer uma alma da rua para cá é difícil, mas para colocar para fora é tão fácil. Às vezes uma palavra, uma atitude, um olhar. Deixa eu dizer algo para você: ama mais, abraça mais. Sabe aquela pessoa que você sabe que ainda não foi transformada, que não está liberta? Ajuda a liderança em oração, ajuda essa pessoa, porque na hora certa Deus vai fazer. Se na igreja hoje tem isso, eu creio que alguém estava olhando para Paulo e Silas: peraí, será que esses missionários não estão vendo? Será que os pastores não estão vendo? Essa jovem aqui é aquela lá, está aqui no nosso meio, está dando até glória a Deus. Mas chegou o dia, e na hora certa, Deus falou: é hoje. Paulo, não vou entrar em detalhe, mas chegou um dia, Deus falou: é hoje. Paulo foi até ela, orou, expulsou aquele espírito, e aquela jovem foi liberta para a glória de Deus. Pegou, eu vou melhorar. Oh, glória, está chegando o tempo. Continue em oração, se esforça. Eu vou até mais fundo ainda. Para alguém ele está falando assim: oh, se você crê, é nessa campanha, é hoje. Deus vai fazer, vai libertar de uma vez por todas. Com base na Bíblia eu posso afirmar. Eu não sei quanto tempo demorou o processo dessa jovem, mas tinha alguém orando, tinha alguém se esforçando, tinha alguém ajudando, e chegou uma hora e Deus falou: é hoje, vai lá. E Paulo foi lá, colocou a mão sobre a cabeça dela e expulsou aquele espírito de adivinhação, e a obra foi feita. Glória a Deus. E aí, irmão, primeiro, ele ganhou aquela alma. Segundo, no mundo espiritual ele arrumou um problema. Por quê? Porque diz o texto bem claro: vendo aqueles senhores. Está escrito assim, você vai ver no contexto: vendo aqueles senhores, quando a mulher foi liberta, que a esperança dos seus lucros estavam perdidas. Então esses senhores, eles ganhavam dinheiro através da adivinhação daquela jovem. Esses senhores, eles tiravam benefício e proveito de algo que vinha das trevas. Mas quando pisou alguém cheio da luz, as trevas bateu em retirada. E vendo aqueles senhores que a esperança dos seus lucros estavam perdidas, escreve assim o texto, nessa tradução. Agora foram a Paulo e Silas e colocaram a culpa deles. Eles queriam achar um culpado para assumir a bronca daquele problema. Por que ela não adivinha mais? Cadê aquela multidão? E cadê os nossos recursos? Acabou. Por quê? Foi culpa deles aí, orou por ela, expulsou. E agora ela não adivinha mais. Então o culpado é eles. Começou a ser caluniado. Começaram a ser perseguidos. Foram apedrejados. E agora lançado em praça pública, debaixo de mentira e calúnia, lançado no cárcere, por amor à palavra de Deus. Sabe qual é a terceira lição que eu vim aqui
aplicar os nossos corações para falar de perseverança, para a glória de Deus, aleluia. Muitas das vezes não entendemos o porquê de tanta perseguição, muitas das vezes não entendemos o porquê de tanto levante, calúnia, pedrada, aleluia. Mas sabe o que é isso? É a sua chamada, é a obra de Deus na sua vida, é o seu testemunho, é o seu comportamento. Sabe por quê? Quando alguém vê Deus na sua vida, alguma coisa no mundo espiritual acontece e o adversário fica furioso quando você fala que Deus é bom, que Ele, aleluia, resgata e liberta. E aí, meu irmão, no mundo espiritual você está comprando uma briga que não é sua, mas persevera, aguenta aí, que você vai entender que com Deus vale a pena se perseverar até o final. E aí, colocaram a culpa neles, assim que eles foram parar na prisão. Por isso que Paulo e Silas estavam na prisão. Porque era bandido? Não. Estava envolvido? Estava andando com más companhia? Não. Por que Paulo e Silas foram parar na prisão? Porque estavam fazendo a obra de Deus. Antes da prisão foi pedrada, chicotada, calúnia, difamação, mas eles não arredaram o pé, perseveraram, aleluia. Então foram lançados na prisão para tentar pará-los. Você está entendendo o porquê estão tentando te parar? Você está entendendo, aleluia, o porquê foi tanta luta muitas das vezes por não alcançar a bênção dele? Aleluia, porque sabe que já está no coração da família, aonde nós passar, nós vamos testemunhar e o nome dele vai ser glorificado. Alguém vai ser impactado pelo seu testemunho, varão. Você quer uma prova disso? Eu abro um parênteses aqui. Eu acho que a pastora sabe. Não sei, mas eu fiquei 7 anos no exército. Saí do exército, fiquei mais 20, saí em 2009, então já faz, voltando para o exército e tudo, mas fiquei 7 anos no exército. E de 2009 até 3 anos atrás, eu sempre trabalhei na área da segurança privada. E onde eu ia, graças a Deus, as portas sempre abertas pela experiência, né, e por ter a convicção que é Deus que abre as portas. Então, minha esposa dava 10 anos, nem currículo eu fazia, eu pegava o telefone e nunca fiquei parado. E no último serviço eu estava trabalhando num lugar que eu mais gostei depois do exército. E eu atendia era a segurança ferroviária, eu auxiliava desde a divisa do Rio até Santos. E ali, só que desde 2012, eu mesmo trabalhando na minha escala, que é um dia sim, um dia não, geralmente, era um dia sim, um dia não, e para complementar o salário, eu comecei a vender carro. E ali, no meio da pandemia, 3 anos atrás, Deus falou comigo, falou, hoje, vai. E eu, sabe o que eu fiz? Fui lá e pedi para sair de serviço e abrir uma loja de carro lá em Caçapava. E você falando até de Abraão e Ló, Deus confirmou, sabe por quê? No centro da cidade, Deus me deu um espaço e eu pagava um aluguel de R$1.000. Aí veio quando Deus foi te mudar de lugar para me levar para o bairro, Deus falou comigo de Abraão e Ló também, sabe? Porque eu estava pagando R$1.000 no centro da cidade. Eu saí e fui para um bairro, né, praticamente periférico, para pagar 3.000 ou 3 vezes mais o aluguel. Mas quando alguém olhava e falava, você é louco? Eu falava assim, é igual Abraão e Ló. Quando Deus falou, não importa o que a ótica humana está falando, o que importa é que por onde você passar, as bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Mas por que eu estou falando isso? Porque olhando o lado do irmão, testemunho, olhando o outro lado do lojista, é muita dificuldade. Carro é carro, e quem já teve, alguém já teve um problema com carro, com loja, e nós como servos de Deus temos que zelar pela nossa integridade. Nós como servos de Deus, nós temos que dar bom exemplo. Nós como pastor dirigente de igreja, né, muitas das vezes quando eu vejo que o negócio está ficando meio estranho, sabe o que eu faço? E
tem pessoa que tira até proveito disso. Eu já olho para o pastor e falo, você quer saber? Aquela pessoa não só pode estar de brincadeira. Sabe o que eu vou fazer? Deus, eu já vou tomar um prejuízo aqui, porque eu não quero escandalizar a tua obra, não quero escandalizar o Senhor. Todas as vezes, minha esposa até fala, os outros pensam que você é bobo, mas não é. É porque eu sei que conciliar o meu serviço hoje, né, com a atividade, o que eu escolhi para a minha vida, que é pastorear desde 2010, não é fácil. E eu, por essa semana, eu estou no propósito e eu estou orando a Deus, sabe? E sabe qual é uma das interrogações, varão, que eu tenho colocado? E eu falei com a minha esposa, eu falei assim, eu estou achando que eu vou parar com isso aqui. Eu estou achando que eu vou voltar para o meu serviço, onde eu tenho o meu salário, né? As condições, Deus tem me dado condição, eu glorifico a Deus por tudo que Deus fez, mas é muita dor de cabeça, é documento, é papel, porque o carro quebrou, você arruma, nem quando é documento, multa de anos atrás que aparece, você tem que se virar. A pessoa que compra não tem culpa, você tem que tomar um prejuízo, depois tentar resolver, mas mesmo assim alguns não entendem, e nós temos que dar bom testemunho, para o irmão vir aqui e contar um testemunho e usar ou alguém que como referência, não é qualquer um. De repente ele passou em várias lojas, alguém tratou ele mal, alguém tentou passar ele para trás, mas Deus preparou a pessoa certa para ele receber a tua bênção. E sabe o que eu falei ali na hora que o irmão estava testemunhando, junto com a minha esposa? Falei assim, vamos orar, porque eu sei que é difícil, não é fácil, mas do jeito que o irmão, eu estava sentado aqui, foi do jeito que o irmão contou o testemunho ali, eu creio que Deus já me usou para mais pessoas ser abençoada. E não é fácil, irmão. E não é fácil. Fecha parênteses e continua aqui. E mais uma vez eu falo, persevera. Persevera. Agora volta o texto. Vamos lá. Paulo e Silas preso injustamente, mas. E como que eles estão agora? Olha que nós lemos no 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Quando outra confirmação foi na hora que os varões, antes da palavra, louvou o adorador por excelência, e foi mais uma vez que testificou o texto aqui. Até o último eu vou falando com Deus, até a hora de eu começar a pregar, porque eu sei que isso é coisa séria, irmão, que nós estamos fazendo aqui. Mas aí, Paulo e Silas, preso, injusto. Imagina, caiu na cadeia, cheio de bandido. Se fosse hoje, facção contra outra facção, todo aquele tipo de criminoso, e os dois estão lá injustamente. Então, entra comigo para a mensagem. E aí eles chegam lá, nem sabem quantos anos eles vão pegar. Uma coisa eles já pensavam, que a intenção do adversário era logo matar eles, mas ali estava preso, mas não tinha julgado, nem sabia de certo o que eles seriam incriminados, mas estava lá preso, sem saber, né, de nada. Imagina agora, quando eu falo aqui, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, nós poderíamos pegar essa parte A do versículo e falar de meia-noite e trazer várias concordâncias, e como da maioria das vezes que eu vejo alguém pregando sobre Paulo e Silas, sempre enfatiza a respeito de meia-noite, e nós sabemos que é algo profundo também. Mas olha, pensa comigo, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, vírgula, e os outros presos escutavam. Isso me chamou a atenção. Os outros presos escutavam. Imagina os outros presos. Imagina o cabeça lá do pavilhão. Imagina os mais antigos, mais novos. Vários tipos de criminoso falando, peraí, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós procuramos, né? Mas nós estamos aqui, nós já temos até um conforto, quem sabe já tem uma cama melhor. Esse aí não sabe nem onde vai dormir, não sabe nem o que espera eles, né? E mesmo assim, da onde que eles conseguem tirar alegria para cantar? Mesmo assim, da onde que eles conseguem tirar força, né, para cantar, orar nessa situação? O que me chamou a atenção é aqui nesse versículo, e que eu nunca ouvi ninguém falar, enfatizar, é a respeito do que? Os outros presos escutavam, irmão.
Aí veio essa lição para a minha vida, sabe por quê? Tem pessoas ao nosso redor que conhecem a minha e a sua história, que conhecem a sua trajetória, a tua prova, a tua dificuldade, e muitas das vezes acha até mesmo e nem consegue entender como é que você está suportando esse processo, como é que você não parou, como é que você não desistiu. Alguém que conhece a tua história falou: vai parar, vai falir, vai fechar, vai desviar, vai voltar para trás. Mas quando chega na noite de quinta-feira, vê você, aleluia, abrindo o portão, aleluia, toda arrumada, e mais uma vez vai ele, mais uma vez vai ela adorar. Alguém está ouvindo? Quando, aleluia, você está na sua casa, imagina aquele vizinho que está mais próximo, que sabe que você está passando, de repente você liga um hino, de repente você começa a orar na tua casa, tem alguém ouvindo e falando: como é que pode, que Deus é esse? Eu também quero. Sabe qual é o conselho de Deus? Não para, sabe por quê? Enquanto você está clamando, alguém está sendo impactado pelo poder de Deus. Se você parar de adorar alguém, aleluia, vai sentir falta. Se você parar de servir a Deus, aleluia, alguém que está te observando também vai parar. Você é exemplo para alguém, aleluia, alguém está ouvindo, alguém está observando a tua postura diante até mesmo do problema e da dificuldade. Essa é a lição. Dos outros presos, escutava. 28. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, vírgula, os outros presos escutavam. 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Primeira parte. Consequência. Os alicerces dos cárceres se moveram, logo abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Primeira parte. Eles estavam no problema, não pararam de adorar e orar a Deus. O que aconteceu? De repente, Deus desceu lá com um grande terremoto e sacudiu aquele lugar. Você está entendendo? Não para. Sabe por quê? Aleluia, porque o que vai acontecer na tua vida, Deus está dizendo aqui, aleluia, que vai ser de repente. Sabe que Deus está falando assim? Que o de repente Deus pode te alcançar. Glória, você está entendendo? Você sabe o que é de repente? Eu gosto de usar alguns exemplos. De repente, é de repente. Pronto. De repente, é como no estalar de dedo. Pronto, aconteceu. Como num piscar de olhos. Você viu o testemunho que o irmão contou e falou assim: para você entender, eu vou levar uns 10 minutos, porque o milagre dele foi criando forma. E eles foram perseverando, conforme o tema de hoje, né? Mas, então, Deus já foi apontando, eles entenderam qual era o final da história, eles acreditaram. Então, o cenário já foi apontando para aquilo. Mas de repente não. De repente, você vem para o culto, quando você volta, o milagre já aconteceu lá. De repente, aleluia, você dorme numa situação, mas quando você acorda, Deus já mudou o quadro. Você sabe o que é de repente, aleluia? É quando você começa um culto, aleluia, numa situação, quando chega no meio já aconteceu, você não percebeu. Eu vim aqui profetizar e eu vou de novo. Se prepara, o de repente de Deus vai acontecer. Pega pra tua vida. Ele é bom. Glória! É de repente, irmão. Glória! De repente, o que aconteceu? Um grande terremoto. Deus está dizendo que é Ele mesmo que vai sacudir tudo, irmão. Deus está falando que Ele já está movendo, está movimentando essa causa aí. Esse cenário é com Ele. Você vai ver. Então, quando de repente Deus chega, Deus ele sacode tudo.
3 coisas nós vemos depois do de repente de Deus. Vai pegando aí. Ó, de repente veio um grande terremoto. Depois desse terremoto profético, olha, os alicerces dos cárceres se moveram. Logo abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. 3 tópicos. Tem um tempo aqui que eu vou falar. Depois do de repente, os alicerces dos cárceres se moveram. O alicerce do cárcere, eu entendo que era o que limitava Paulo e Silas, porque era o cárcere dele, era a cela dele. Mas quando de repente Deus chegou, Deus já começou a mover, aleluia, o limite. Deus está dizendo: aquilo que te limitava, Deus já está trabalhando lá. Segundo, abriram-se todas as portas. Não foi a porta, Deus abriu todas as portas. Naquele período que tinha a tarde da bênção, eu creio que eu testemunhei aqui, porque naquela época lá eu trabalhava num horário que eu poderia vir, trabalhava várias tardes da bênção que eu podia ir no Vale do Paraíba, principalmente que é mais perto. E pastoreando a igreja, evitava ir para longe. Mas, naquele mesmo período, pastora, não sei se a senhora se recorda, eu participava de um trabalho na cadeia. E um dia eu falei isso lá, né, lá em Caçapava, na comarca de Caçapava. Terça-feira, se eu não me engano, à tarde nós estávamos lá. E aí um dia eu falei sobre isso e eu me recordei agora. Por quê? Porque um dia eu falei, não sei se estava falando sobre essa passagem, e aí eu falei para, olha o que está escrito aqui: e abriram-se todas as portas. Por quê? Daí eu na cela lá, né, os presos lá falavam: uma hora essas grades aqui vão ser abertas. Mais cedo ou mais tarde, alguém pode vir aqui abrir, o carcereiro pode abrir, né? O juiz pode bater o martelo, o advogado pode ser ali ousado de alguma forma te surpreender. Uma hora ou outra, as portas da cadeia vai se abrir para você. Mas aqui nesse texto está falando o quê? Que abriram-se todas as portas. E aí eu profetizei para eles, eu profetizo para vocês o quê? Que Deus não vai abrir só esta porta, mas Deus, Ele está dizendo que Ele vai abrir todas as portas. Quer ver? Pega essa. Paulo e Silas orando e cantando na prisão. Mas quem se lembra de Pedro preso, dormindo, e a igreja orava? Ó, vocês conhecem, então vamos lá. Ó, Pedro estava preso, estava igual Paulo e Silas, orando e cantando? Não, dormindo, mas tinha uma igreja orando por ele. Deus enviou o anjo e abriu a porta da prisão. Você deu glória? Então vai melhorar agora, quer ver? E Paulo e Silas estavam dormindo? Não. Como que ele estava? Orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. E Deus enviou o anjo? Não, ele mesmo foi lá e sacudiu aquele lugar. E a porta que abriu? Não, abriram-se todas as portas. Sabe qual é a minha pergunta na noite de hoje? Aleluia, a decisão é sua. E aí, eu não sei qual é o processo que você está passando, mas eu te pergunto: vai esperar dormindo ou vai esperar adorando? Vai esperar, aleluia, tranquilo, ou vai esperar exaltando e glorificando? Se você ficar aí e esperar dormindo, pode ter certeza que aqui em São José dos Campos, na cidade Jardim, tem uma igreja orando. Deus vai te dar vitória, sim, mas eu vim aqui te mostrar uma outra oportunidade. No meio do problema, na dificuldade, se ajunta a eles, vai para cima, ora, busca, clama, porque Deus vai abrir todas as portas. Eu sinto ele aqui.
Vou perguntar de novo e a decisão é tua. Vai esperar dormindo ou vai esperar adorando? Persevera, persevera. Paulo e Silas adorando. Deus sacudiu aquele lugar. Um terremoto aconteceu. Os alicerces dos cárceres se moveram e abriram-se todas as portas e foram soltos da prisão de todos. 27. Estou sendo bem textual. E acordando o carcereiro. Ó, o carcereiro é o que cuidava ali dos presos. Paulo e Silas estavam lá adorando, cantando, orando. Ele estava o quê? Dormindo. Prova disso? Olha aqui, na hora que eles oravam, cantavam, Deus tremeu tudo aquele lugar. De repente, do nada, da noite para o dia, de uma hora para outra, Deus enviou um terremoto. O que aconteceu? Moveu os alicerces, abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Ó 27. Agora, acordando o carcereiro. Não pegou? Eu vou melhorar. Oh glória, o seu adversário, ele dorme. O seu adversário, ele cochila, ele vacila. Mas você serve um Deus, aleluia, que não tosqueneja, não dorme. Peleja por você 24 horas por dia. O carcereiro acordou ele porque ele estava dormindo, mas enquanto ele estava dormindo, o Deus dos altos céus já estava trabalhando. Oh glória! Bendito é o Senhor! E acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar, achando que os presos estavam todos escapados, fugindo. Mas Paulo viu aquilo ali, clamou e falou: para, não te faça nenhum mal, está todo mundo aqui. E aí ele se espantou. Pensa comigo, ele pegou a espada para se matar porque achou que todo preso tinha ali fugido. De duas ou uma. Ou ele estava com medo dos presos pegar ele, torturar ele, ou ele estava com medo de ser cobrado pelo seu superior. Mas ali o que o inimigo colocou na cabeça dele vai, arranca a própria vida. Ele pegou a espada para se matar. Pedro viu e falou: para, fica tranquilo, está todo mundo aqui. Ali eu creio que ele já foi alcançado pela graça e pelo poder de Deus. Porque daí já mudou. O carcereiro, que era o contra, né, era o inimigo. E aí? E o que faço para se salvar? E ele falou o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu preciso concluir aqui com o raciocínio do texto. Por quê? Eu não sei se você já participou de alguma campanha. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E usando esse texto aqui de Paulo e Silas. Mas o texto de Paulo e Silas não é para a igreja. O texto de Paulo e Silas não é para o povo de Deus. Veja bem, Paulo está olhando para o inimigo e falando assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E Josué fala, né? Estão servindo outros deuses aí, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí sim. Mas aqui nesse texto aqui, ó, a palavra não está sendo direcionada. Se você estudar um pouco de hermenêutica, você vai entender. Nem precisa muito, que é o quê? Interpretação bíblica. Mas segue o texto, está bem simples. Ele está falando para quê? Para o carcereiro. Então esse texto aqui não foi apontado ali para Paulo e Silas, né? Para os discípulos dele. Não. Olha que profundo. Ele falou isso, sabe para quem? Para o inimigo. Para aquele que queria matar ele, que tinha prendido ele, aquele que queria o mal dele. Agora Deus inverteu, né? A roda gigante, como dizem por aí, virou. Aquele que estava embaixo está em cima, aquele que está em cima está embaixo. Ou seja, Paulo está do outro lado da moeda, com a faca e o queijo na mão, mas também ele estava cheio de Deus para fazer a diferença. Você quer ser preparado para ser alcançado pelo de repente de Deus?
por um terremoto profético, para ver todas as portas se abrir. Aleluia, porque tem gente que entra a campanha, sai campanha no mesmo propósito e parece que não alcança a tua bênção, mas Deus está dizendo, tem pessoas que muitas vezes nem está preparado para alcançar o teu milagre. Ei, já viu aquele versículo que fala, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram? Eu interpretava, ou eu raciocinava de uma forma e mudei minha forma de raciocinar. Eu pensava, na hora mesmo de chorar com os que choram são poucos, né? Na hora da bonança todo mundo se alegrar. Irmão, a nossa realidade não é essa. Para pensar, irmão. Chorar com os que choram não é tão difícil quanto parece. É só você ter um coração bom que você já vai chorar por alguém que você nem conhece, irmão. É só você ter um pouco de sensibilidade. Tem gente que assiste um filme aí e já começa a chorar. É ou não é? Sem hipocrisia nenhuma. Então, irmãos, vivemos a igreja do Senhor um período que difícil mesmo é você encontrar alguém para se alegrar com os que se alegram, irmão. Eu falo isso porque já faz mais de 10 anos que eu pastorei a igreja. Se você encontrar alguém que você vai até ele e conta um projeto, conta um plano, conta uma bênção, conta um testemunho, aleluia, você vê um sorriso no rosto e você vê um incentivo, abraça esse, porque esse aí sim, aleluia, porque hoje em dia quando você vê alguém falando algo, contando uma bênção, um projeto, antes de acontecer, peraí, será que não é muito? Vai aquele outro mesmo. E você não, Deus falou, eu acredito. Mas quando você vê, irmão, que tem gente que não quer se alegrar com a sua vitória, eu não estou falando no mundo, eu estou falando no nosso meio. Eu estou falando no nosso meio. Deus te chamou para se alegrar com os que se alegram. Você quer receber a tua vitória? Então já vai raciocinando isso. Se nós, na igreja, está difícil se alegrar com a bênção, com a vitória do irmão, vamos olhar para o texto de novo. Será que você está preparado? Será que você está preparada para Deus mudar o seu quadro e te colocar de frente com o teu inimigo e você ter essa postura de Paulo? Querer ver, aleluia, a vitória dele, o milagre dele. Olha o que Paulo fez. Paulo estava sendo humilhado, perseguido, caluniado, injustiçado, mas Deus conhecia o coração dele. Deus falou, eu posso fazer, aleluia. Sabe por quê? Porque eu sei, aleluia, qual vai ser a postura dele. Tem gente no nosso meio que se Deus der um pouquinho já quer pisar em alguém. Tem gente que está só até orando, Deus, muda a minha história, que eu vou esfregar na cara de fulano, de fulana, que eu sou crente, que eu sou servo. Não, sabe quando Deus vai mudar a tua história? Quando você vai falar, quando você estiver com o coração pronto para dizer, o Deus que fez na minha vida pode fazer na tua também. Vem comigo, eu vou te mostrar o caminho. Vem comigo, você também vai ser abençoado. Tem vários textos que eu poderia tirar como exemplo, mas fica a reflexão. Se coloca de pé. Eu tenho 3 minutos. Persevera aí. Sabe por quê? O de repente Deus vai alcançar pessoas aqui. Tem pessoas que entendeu a conclusão desse texto aqui, Deus trabalhou no seu coração. Você vai ver que você pode ter feito várias campanhas. Se você entendeu, você não vai nem chegar no final dessa. Vai estar aqui também contando o seu testemunho para a glória de Deus. Quantos creem no de repente de Deus? Eu quero só fazer uma oração. Não vou nem chamar minha esposa para louvar, porque o neném está lhe dando glória a Deus com o dentinho dele. É o dentinho dele que fica assim, ó. Se tiver um fundo musical, só para mim fazer uma oração, coloca um louvorzinho, ou pode ser um fundo só musical, nem precisa ser um louvor. E eu não vou chamar você aqui na frente. Eu não vou perguntar nada para você, não vou pedir para você levantar a tua mão. Mas eu sei
que eu deixei o culto lá onde nós pastoreamos, porque eu vim aqui na direção de Deus. E alguém está sendo impactado por essa palavra, pastores. E eu tenho a certeza e a convicção, aleluia, que vocês vão testemunhar. Aleluia, sabe aquela pessoa lá, aleluia, que te humilhou, que duvidou, que desacreditou, que até hoje não te dá crédito? É ela mesma. Prepara o coração para abençoar ela, que Deus está liberando a tua vitória aí. Vai, fecha os olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, elevando aqui a séria, ó meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Da mesma forma, Deus, que o Senhor desceu lá naquele cárcere, sacudiu tudo. Olha a causa, olha a causa, olha a causa. São 7 propósitos anti-era, 7 mergulho. Hoje é dia de perseverança e para a glória de Deus. Nós vemos exemplo daqueles que não desistiu, que não parou, e agora para a glória do teu santo nome, eu ministro o milagre, o poder, a vitória. Ó Senhor, Pai querido, nós vamos testemunhar, ó Pai, do teu poder. Assim, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Em 1 minuto eu pergunto: tem alguém hoje no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus, aceitar o Senhor ou reconciliar com Cristo? Dá um sinal com a tua mão. Eu não conheço a igreja, eu não conheço os membros, mas uma coisa eu tenho em meu coração: eu prego 2 minutos a menos para me fazer esse apelo. Você quer ver? Se um dia vocês conhecerem o ministério, vocês vão ver o que eu estou falando, que é verdade. Eu fico observando o pregador. Enquanto ele está pregando, eu já estou preparando um apelo na mensagem dele ali, ó. Porque se o pregador não fizer o apelo, na hora que eu pegar o microfone, eu já faço. Os pastores que conhecem o povo aqui, mas a minha oportunidade eu quero aproveitar. Tem alguém entre nós que quer entregar sua vida para Jesus, aceitar o Senhor, reconciliar com Cristo e se preparar para esse de repente Deus te alcançar também? Se tem, dá um sinal para a tua mão. Vamos orar para essa senhora que levantou a mão. O pastor, né, vai orar, conhece se é membro ou não, mas eu vou passar para o pastor. Tem alguém? Se tem mais alguém? Deus seja louvado. Deus abençoe a vida da pastora. Deus abençoe a todos. Obrigado pela recepção, tá? Desde da entrada, aos irmãos, a água, minha família. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém? Amém. Receba, Senhor, este culto. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor da glória. Nós colocamos diante de ti a nossa vida, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Senhor, a gratidão, Senhor, aleluia, por cada vida que adentrou este lugar, pelo caderno de presença, pelos pedidos de oração, Senhor. Toma frente, toma direção, Senhor, e dá vitória em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, faz assim com a sua mão, como se você fosse tomar água. Toma água com a mão reta para você ver o que você vai beber. Não vai beber nada, porque o Senhor é Deus. A fonte da água viva está aqui neste lugar. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém, igreja. Salve Sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é o meu